E agora, pessoal, a gente vai pegar essa estrutura aqui, que foi do Papilo, né, 2018, que é um dos cargos, né, sendo oferecidos para o concurso. E essa estrutura não é só para o Papilo, não. Ela pode acontecer para você que vai fazer o agente este ano, tá? Então, a gente tem aqui os textos, né, e que diz, ó, considerando que os fragmentos de texto apresentados têm caráter unicamente motivador. Então, aqui nós temos um texto falando sobre a questão da chegada de grupos venezuelanos ao Brasil, isso lá em 2018. O tema foi chamativo por isso, tá? Depois nós temos aqui a lei de imigração, né, 13.445, também naquele contexto, né, foi uma lei que foi editada nesse contexto. E aqui tá falando, ó, redige um texto dissertativo acerca da entrada de imigrantes no Brasil. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, ó. Então, vem aqui para você começar. Aqui não tem item temático, então você tem que organizar a redação. Ó, a imigração é um fenômeno histórico que marca a formação social e econômica do Brasil. De fato, o Brasil é um país de imigrantes, né? A gente recebeu desde a nossa formação praticamente, chegada dos portugueses aqui, não é? Que vai contar aí a nossa história oficial, né? A invasão dos portugueses aqui. Então, é um fenômeno histórico que vai marcar a nossa formação social, né? Toda a nossa miscigenação, nossa formação de família, é muito marcada por isso. E econômica do Brasil. E sua atual configuração. Por que sua atual configuração? Muita atenção que eu vou falar para vocês. Quando a gente faz dissertação, a gente não pode ficar no passado o tempo todo, não, tá, gente? Muita gente que fez essa redação aqui foi falar do fator histórico, falou da chegada da vida dos negros para aqui, dos portugueses, outros povos. A gente evita ficar no passado, a gente vai ao passado muito rapidinho, pula para o presente, tá? Então, ó, sua atual configuração demanda políticas públicas compatíveis com as complexidades, com a complexidade contemporânea. Quer dizer, a imigração que aconteceu no Brasil no passado é completamente diferente do que acontece hoje. Não é? Hoje você tem uma federação, você tem uma república formada no Brasil. E essa república formada ela tem regras de recepção, né? Antigamente as pessoas chegavam aqui e você não tinha uma república formada, então simplesmente se chegava, se invadia isso aqui. Agora não, né? Você precisa de políticas para que sejam compatíveis com toda a complexidade da imigração que tem hoje, né? Imagina que o Brasil recebe imigrantes venezuelanos, recebe pessoas que estão em busca de uma condição socioeconômica melhor, né? Recebe pessoas que estão vindo de zonas de conflito, zonas de guerra, recebe pessoas que são perseguidos políticos, tá certo? Então, é migrante de tudo que é lugar. A chegada de imigrantes, voluntária ou forçada, quer dizer, quando eles querem vir ou quando eles são obrigados a vir mesmo, não tem para onde ir, vem para cá, tem implicações diretas sobre a segurança pública e a convivência social, o que exige ações eficazes do Estado, tanto para acolher os ingressantes quanto para protegê-los. Então, o Estado tem que acolher esses imigrantes e tem que protegê-los. É necessário, assim, refletir sobre as estratégias institucionais para evitar que imigrantes sejam vitimizados ou, em outra via, envolvidos em práticas delituosas por condições precárias de inserção. Quer dizer, tem imigrante que chega aqui, não consegue sobreviver, ele vai se envolver com crime, porque né, precisa sobreviver. Tudo bem? Então, a gente está falando dessas pessoas, nessas praticamente quase uma condição de refugiado, tá? Vamos lá. Então, ó, o que fez aqui? Vamos observar o período. Trouxe a questão da imigração, né? E aqui falou exatamente para mim, ó. Redige um texto dissertativo acerca da entrada de imigrantes no Brasil. Se falar dissertação, o texto tem que ficar no presente, tá? Tem que evitar passado, evitar. E você tem que pensar estratégias para prevenir crimes, né, envolvendo esses imigrantes, tanto na condição de vítima quanto na condição de agente. Então, eu trouxe aqui a imigração, né? Falou da atual, porque o que acontece atualmente com toda a complexidade, né? Falou sobre a chegada deles aqui, o que o Estado precisa fazer, o Estado precisa acolher esses imigrantes e protegê-los, né? E é preciso pensar estratégias institucionais para evitar que esses imigrantes sejam vítimas ou cometam crimes. Perceba que essa introdução
ela faz uma espécie de síntese de tudo que está no comando, tá? Faz uma espécie de síntese. E vai período a período, ó. Ó, aqui nós temos um ponto final, né? Vai período a período. Deixa eu apagar isso aqui. Temos um ponto final, aqui outro ponto final, né? E aqui outro ponto final. E aí vem a primeira abordagem, que vai tratar desse assunto da imigração, né? Na situação que essas pessoas precisam de acolhida para que elas não sejam vítimas de violência. Então, primeira parte do tema. O tema pediu para tratar dessas questões envolvendo as estratégias para a prevenção de crimes e violências envolvendo imigrantes, tanto na condição de agentes quanto de vítimas. Então, nós começamos aqui pelas de vítimas. Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que muitos imigrantes, especialmente refugiados, né, ou seja, uma condição pior que de imigrante, a pessoa tem que sair, ela é obrigada a sair do lugar dela, portanto é refugiada, chegam ao Brasil em condições de extrema vulnerabilidade, sendo frequentemente expostas a situações de violência, exploração e xenofobia. Então, essas pessoas são expostas, se tornam vítimas dessas práticas aqui, essas práticas abusivas. Pronto. Posso aprofundar? Posso ir lá na Constituição. A Constituição de 88, ao estabelecer em seu artigo que, abrir aspas, isso aqui é uma citação muito comum da Constituição, quando vocês começam a estudar, vocês guardam, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e impõe ao Estado brasileiro o dever de proteger a dignidade de todas as pessoas em seu território, independentemente de sua origem. Aí você continua no mesmo sentido. Nesse sentido, a efetivação, quer dizer, a garantia desse princípio, requer a ampliação de políticas públicas voltadas ao acolhimento, à regularização migratória e à inclusão social, bem como a capacitação das forças de segurança pública para atuar em conformidade com os direitos fundamentais. Pessoal, o que aconteceu aqui? Retomou o item, foi lá na lei explicar como é que isso deve ser feito, e aqui já foi o quê? Foi citar a institucionalização, o trabalho da instituição. Então, para que o que está na Constituição valha, é preciso que haja políticas, né? Se eu sou agente público, eu preciso de uma política para eu trabalhar dentro dela, tá? As políticas são as propostas do Estado, né? Para que eu possa trabalhar, as leis, né? Para que eu possa trabalhar. Então, são políticas públicas voltadas para o acolhimento desses migrantes, a regularização migratória deles, quer dizer, documentação, tudo direitinho, inclusão social, caso acesso à língua portuguesa, inclusão ao primeiro emprego, né, garantia de um benefício para que a pessoa possa começar a trabalhar, um benefício financeiro de início. E a capacitação das polícias também, porque senão, se não capacitar, esse agente público vai entender esse pessoal como inimigo, né? Então, para atuar em conformidade com os direitos fundamentais. Então, quer dizer, ele saiu da teoria, partiu para a parte prática. Agora, aqui vai falar, não é, exatamente da situação desses imigrantes, né, em termos de prevenção, tá? Em termos de prevenção. Então, vamos lá. Por outro lado, quando não há políticas de integração desses, né, ou seja, você vai integrar esses imigrantes à sociedade, os imigrantes podem tornar-se, por falta de alternativas, agentes de crimes. Quer dizer, a gente analisou o caso dos migrantes quanto vítimas, mas agora temos que pensar como prevenir a chance de eles se tornarem agentes do crime. Então, quer dizer, por outro lado, eles podem se tornar agentes de crimes, que foi o que o enunciado falou. Ponto. A prevenção desse tipo de situação, olha que a coesão desse tipo de situação, já expliquei no vídeo anterior, né? Passa por estratégias que garantam acesso ao trabalho formal, à educação e assistência social como forma de inclusão cidadã. Então, quer dizer, olha só, por outro lado, quando há políticas de integração, políticas que conseguem fazer com que essa população consiga se integrar à cultura brasileira, por falta de alternativa de sobrevivência, esses migrantes podem se tornar agentes de crimes. E que vai mostrar como é que vai fazer essa prevenção. Ela precisa de estratégias que garantam acesso ao trabalho formal, à educação e assistência social, como forma de inclusão cidadã, né?
E aí vem, olha só, sempre quando a gente está falando, pessoal, de uma política, da atuação da polícia, é bom que a gente fale de alguma lei que a gente está estudando, isso é interessante, tá? A lei de imigração estabelece que a política migratória deve promover a integração do migrante à sociedade, com base nos princípios da igualdade de tratamento e da não criminalização da condição migratória, não é? Não é porque ele é migrante que ele tem que ser tratado mal. A não observância dessas diretrizes, tá vendo? Ó, coesão, né? A não observância das diretrizes pode resultar no aumento da marginalização e, consequentemente, na vulnerabilidade a práticas criminosas, tanto como autores quanto como vítimas. Então, perceba que aqui você tem, ó, né? A coesão aqui, ó. Você tinha de um lado e agora por outro lado. De um lado, eles enquanto vítimas, como teriam que ser protegidos. Agora, como que o Estado tem que atuar de forma preventiva para evitar que eles se tornem criminosos. Então, por outro lado, se não há políticas de integração, há chances de se tornar agentes do crime. A prevenção desse tipo de situação, tá vendo, buscou a ideia anterior, passa por estratégias. Foi enunciado que falou isso, que é estratégias. Estratégias que garantam acesso ao trabalho formal, à educação, à assistência social, como forma de inclusão cidadã. Ponto. A lei de imigração, então aqui citou uma lei, poderia ser um exemplo, tá? Você não precisa ter citado uma lei. Precisa ser um exemplo prático disso. Mas a lei de imigração estabelece que a política migratória deve promover a integração do imigrante à sociedade brasileira, com base nos princípios da igualdade de tratamento e da não criminalização da condição migratória. Perceba, pessoal, que a fundamentação pode ser feita por uma lei, ela pode ser feita por exemplo, né? Você citando um exemplo de uma situação dessa de trabalho preventivo, né? Ou exemplo de uma atuação em que, em face de não existir o trabalho preventivo, a pessoa vai lá e comete um crime, tá? Então vamos lá. Então, a não observância dessas diretrizes pode resultar em aumento da marginalização e, consequentemente, na vulnerabilidade a práticas criminosas. Ponto. Terminou? Terminei. Tem mais alguma coisa para você cumprir em relação ao enunciado? Não. Eu trouxe a entrada de imigrantes no Brasil, discutir estratégia de prevenção do crime do imigrante enquanto vítima e depois do imigrante enquanto agente, né, que pratica o crime. O que eu posso fazer agora se eu quiser? Eu posso fazer um encerramento disso aqui, tá? Posso. Sou obrigada? Não. Ou seja, já estava pronta a discursiva, tá bom? Certinho? Agora, percebam, temos aqui outra estrutura. A estrutura que caiu para o agente em 2018, né? Que é uma estrutura que a banca diz, ó, considerando que as informações precedentes têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: a responsabilidade penal no Brasil. Aí, antes de você falar sobre os itens temáticos, olha o que a banca fez. Ela falou: posicione-se de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal. Quer dizer, a pessoa deixar de ter 18 anos para responder criminalmente, né, e ter que responder isso numa idade menor, tá? Então, quer dizer, a banca quer saber seu posicionamento, mas muita atenção. Percebam os itens temáticos, né? Estes itens aqui, o primeiro fala que o Estado tem que proteger a criança e o adolescente. Então, quer dizer, se eu reduzir a idade deles, o Estado não estará cumprindo seu papel, só vai prender, né? Segundo, redução e aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos, né? A gente vai ver isso. Papel do poder público na elaboração de políticas sociais com potencial de reduzir o envolvimento de adolescentes com a violência no Brasil. Outro aspecto vamos ver. E a opinião? A redução da maioridade penal. Essa opinião eu vou lançar ou no início, ou após a análise de um desses itens, ou ao final. Mas ela precisa ser coerente com o que eu estou analisando, tá? Então vamos ver aqui, ó. O debate sobre a redução da maioridade penal no Brasil mobiliza diferentes concepções de justiça, segurança e responsabilidade estatal. Quer dizer, esse debate ele mobiliza diferentes concepções, diferentes opiniões, conceitos, né?
que envolve aí, que vai envolver, né? Justiça, segurança e responsabilidade estatal, certo? Tudo bem? Mas, atualmente, o artigo 228 da Constituição Federal assegura que os menores de 8 anos são penalmente inimputáveis, quer dizer, você não pode atribuir culpa ao menor de 18 anos, né, na forma da lei, sendo sujeitos às normas de legislação especial, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, a criança, ela não comete um crime, tá? Então ela fica submetida às regras do ECA, tudo bem? Pronto. Então, quer dizer, trouxe a lei primeiro. A proposta de reduzir a maioridade penal, embora impulsionada por discursos de clamor público diante da violência, apresenta sérios riscos do ponto de vista jurídico, social e ético. Reduzir a idade penal não soluciona as causas naturais da criminalidade juvenil, tampouco garante justiça. Pelo contrário, representa um retrocesso nos marcos civilizatórios que tratam a infância e a adolescência como fases protegidas do desenvolvimento humano. Vou explicar para vocês aqui. Quando a gente faz concurso público, gente, a gente não pode colocar tudo que a gente pensa no papel. Eu não posso porque, eu sou a favor de reduzir a idade penal, porque esses meninos aprontam muito e acho que eles têm que ir para cadeia aos 16 anos já, porque já é tudo responsável. Eu não posso fazer isso em concurso. Por quê? Porque eu tenho que ter uma cabeça institucional. Eu tenho que tomar cuidado com a minha opinião. A minha opinião é particular. Perdão. Na condição. Perdão, só um minutinho. Esse é o fim, tá? Da gripe, da sinusite, tudo que é it. Na condição, pessoal, de servidor público ou de servidora pública, eu tenho que trabalhar dentro daquilo que eu tenho de oficial, já pronto. Eu tenho que trabalhar dentro desse universo. Não sou eu que vou fazer inovação legislativa, não me cabe. Então, se o ECA manda proteger a criança e adolescente, né, até os 18, quem sou eu para discordar se eu quero entrar para o serviço público? Eu posso pensar o que eu quiser. Posso, na condição de eleitor, escolher os meus deputados, os meus senadores, né? O pessoal do executivo que eu quero que vai me representar dentro daquilo que eu almejo. Mas, enquanto candidato a um concurso público, eu tenho que ter esse pezinho no chão, tá? De responder aquilo que está lá, está pronto. À medida que eu vou aprendendo as coisas, no conteúdo das provas objetivas, eu tenho que pensar isso para discursiva, de certo modo. Certo? Então, a proposta de reduzir a maioridade penal, embora impulsionada por discurso de clamor público, você não vai ser um público comum amanhã, eu tenho certeza disso, você vai ser policial federal, né? Ela apresenta sérios riscos do ponto de vista jurídico, social e ético. Então você tem que entender que existe uma complexidade jurídica em torno disso. Reduzir a idade penal não soluciona causas estruturais da criminalidade juvenil. Então perceba que você está opinando, você está cumprindo aquilo que está aqui no início. Posicione-se de forma clara a respeito da redução da maioridade penal. Você está se colocando contra. Por quê? Porque os próprios itens temáticos falam que o Estado tem que proteger a criança e o adolescente. Então, quem sou eu na fila do pão, tá? Só quero entrar. É a mesma entrevista, é o mesmo tipo de posição que você teria se fosse entrevistado para pegar emprego numa iniciativa privada. Você tem que responder aquilo que diz respeito à casa que está te contratando. Ninguém vai contratar alguém que não bate com a cultura, tá? Com os valores daquela casa. A proteção da criança e do adolescente pelo Brasil, tá falando aqui, proteção da criança e do adolescente pelo Estado, decorre do fato de que o país é signatário da Convenção sobre Direitos da Criança, né, a ONU. E por tal razão adotou em seu ordenamento jurídico o princípio da proteção integral, presente na legislação afim. Esse princípio da proteção integral, né? Esse princípio, que agora, prestem atenção,
Como a palavra princípio está aqui de forma muito clara, a gente usa este, mesmo para buscar a informação, tá? Ué, Júnior, mas não é o esse que busca, ele busca a ideia. Quando você vai buscar a informação, uma palavra isolada, você usa este, tá? Então, este princípio. Pegou palavra que já foi falada, use este princípio. Este princípio obriga a família, a sociedade e o Estado a assegurarem com absoluta prioridade os direitos à vida, saúde, educação, dignidade das crianças e de adolescentes. Tá vendo? Então você trouxe que está na lei, né? Que está a lei, comentou, e agora vem o exemplo de aplicação prática. Um exemplo concreto da aplicação desse princípio é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que visa retirar crianças e adolescentes de propriedades laborais precoces, né? De atividades laborais precoces, e garantir sua permanência na escola, com acesso à rede de proteção social. Ponto. Eu trouxe a lei. Para finalizar, essa iniciativa demonstra como o Estado brasileiro deve atuar de forma ativa e preventiva. Então, é aquilo que eu venho falando. Olha só, quantos pontos finais eu tenho aqui? Vamos lá? Quantos pontos finais eu tenho? Ó, 2, 3, 4. Né? Aquele quarteto que eu falei que é muito importante. Trazer os termos do tema, proteção da criança e adolescente, pelo Estado, não é? Trazer os termos do tema, mostrar por que o Brasil tem que proteger criança e adolescente, comentar essa proteção, trazer um exemplo prático dessa proteção, tá? E o encerramento, tá bom? Sempre de olho na coesão, ó. Essa iniciativa, quer dizer, ideia anterior, veja que não tem a palavra iniciativa antes, por isso que é com SS. Esse aqui já tem a palavra princípio antes, então é com ST, vai recuperar de forma mais precisa, tá bom? Então veja, retomada precisa do item, desenvolvimento aos poucos, mais ponto final, mais nexos de coesão. E aí chegamos à parte, né, que ele vai falar, ó, redução / aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos. Vamos lá? No outro giro, importa esclarecer que, diferentemente do senso comum, quer dizer, porque as pessoas em geral pensam, né? Só sair daqui. O aumento ou a redução da violência, lá falou, né? Aumento / redução da violência. Não tem relação direta de autoria com crianças e adolescentes, quer dizer, que envolvendo crianças e adolescentes com isso. Tópico frasal. Aí vai vir o quê? Vai vir um comentário aqui em termos de número, que é uma fundamentação. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os adolescentes são responsáveis por menos de 1% dos crimes hediondos cometidos no país, sendo eles próprios, com frequência, vítimas da violência urbana. Então, trouxe aqui o aprofundamento. Aí vai concluir. Logo, tratar adolescentes em conflito com a lei como adultos no sistema penal ignora sua capacidade de responsabilização gradual e de reconstrução de trajetórias, valores consagrados no Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê medidas voltadas à educação para a cidadania. Então, preste atenção. Aqui você tem, né? No outro giro importa esclarecer que, diferentemente do que acredita a sociedade, né? O aumento, a redução da violência não tem relação direta com a autoria, né, de crianças e adolescentes. Não são eles que praticam, não são eles que geram aumento de violência, certo? Ele vai mostrar. Ó, o Fórum Brasileiro de Segurança, ele mostra que isso representa menos de 1%, né? Certinho? E aí que mostra, então, né, tratar adolescentes em conflito com a lei como adultos, sistema prisional, ignora a capacidade de responsabilização gradual, quer dizer, de aos poucos eles irem entendendo por que eles erram. Né? Se você já pega cedo e já pune, não há entendimento. Pode haver pior até desse quadro, né, de violência. E aí, o último item pede, papel do poder público na elaboração de políticas com potencial de reduzir o envolvimento de adolescentes com a violência. Aí você vê, nesse cenário é imprescindível que o poder público assuma seu papel
na elaboração de políticas sociais preventivas com o potencial de reduzir, tá vendo? O envolvimento de adolescentes com violência. Ponto, trouxe todos os itens do tema. Vai partir para a resposta. Então, que papel é esse? Programas de educação integral, profissionalização, cultura, esporte são mais eficazes do que qualquer solução punitivista. Né? Você oferecer esse serviço para criança, para adolescente, é mais eficaz do que você punir. É nesse ponto, vai recomeçar o jogo, é necessária a presença do Estado nas periferias, com a oferta efetiva de políticas públicas de juventude que sejam capazes de oferecer oportunidades de acesso à educação de qualidade e ao primeiro emprego para os jovens. Né? E aqui citou um exemplo que aconteceu no Nordeste. Você pode pegar um exemplo da sua cidade, não tem problema. Tá? Então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar é que quando a banca pede a opinião de vocês têm que ter uma opinião de caráter republicano. É claro que essas redações já são redações um pouco mais densas, mas se vocês apresentarem texto simples, primeiro, retomando o item temático, vá aos poucos, certo sobre ele, pode falar da lei primeiro, depois explica mais um pouquinho, depois traz um exemplo prático, tá pronta a sua redação praticamente, tá? No curso de redação particular, a gente vai começar assim do zerinho, vendo o básico primeiro, tá certo? Até chegar neste nível de escrita aqui, que é possível a todos vocês, tá? Não é um nível de escrita excludente, não, tá certo? É um nível de escrita bastante possível, tá bom? Certinho? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui, quiser saber mais sobre a nossa aula particular, só observar o vídeo, a descrição abaixo desse vídeo.